E é nesse climinha de chuva, que eu não sei se vai acabar saindo na gravação ou não, que eu volto aqui pro nosso uma nova mensagem de áudio para você, trazendo uma nova mensagem de áudio para você. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou o Luke. Para quem já me conhece, eu continuo sendo o Luke. E é isso. Vamos começar agora. Primeiro me desculpe pela sumida por quase 2 meses ou um pouquinho mais de 2 meses, talvez. Eu não tenho muita certeza do tempo. Não tenho muita certeza quando isso vai sair. Talvez saia hoje, talvez saia amanhã, talvez saia semana que vem. E enfim, é só mais um desabafo como foram os outros, né? Como foram os outros foram desabafos do mesmo jeito. E bom, eu acho que eu gostaria de começar falando sobre a falta que a gente sente das pessoas. É um pouco complicado falar sobre isso, principalmente porque o motivo de eu ter sumido por um bom tempo daqui é que a minha avó tinha ido pro hospital e ela não voltou de lá. Infelizmente ela acabou falecendo e bom, foi uma situação meio dolorosa para a família toda, até porque mudou muita coisa na dinâmica assim da família, na aproximação dos irmãos e na questão da casa também. Eu acabei indo morar em outro lugar. Isso foi um pouco por conta dela mesmo também, enquanto ela ainda estava viva, que eu acabei me mudando. E aí eu vim morar com um primo meu, e aí esse primo meu acabou indo morar com a namorada dele, e às vezes ele vem pra cá, às vezes não vem, enfim, é uma coisa diferente, assim, que aconteceu, diferente do comum, diferente do usual. Mas eu tinha ido me encontrar com uma amiga nesse final de semana, e é uma amiga que eu não via há muito tempo. Ela tinha dado os pêsames quando minha avó morreu e ela falou que quando precisasse tomar uma cerveja, podia chamar ela. Bom, a gente não foi tomar uma cerveja, na verdade. A gente foi num parque. E eu nem sabia por onde começar a falar qualquer coisa, eu nem sabia que a gente ia chegar no assunto da minha avó. Mas ela quis falar sobre isso. Eu não sei se ela realmente quis saber se eu tava bem, eu não sei se ela quis saber por curiosidade, eu não sei se ela quis saber por educação ou porque ela esperava que eu queria falar com ela sobre isso, mas eu tava tranquilo de falar sobre o assunto. Até porque uma das coisas que eu disse pra ela, e que era fato também, é que eu meio que já tinha passado do luto desde o momento que ela tinha ido pro hospital. Eu tinha aceitado que ela tinha ido antes dela ir, de fato. Então eu meio que não tava sentindo o que a minha família toda sentia nesse momento. Eu não tava sentindo o luto que a minha família tava sentindo, eu não tava sentindo o luto que minha mãe tava sentindo, eu não tava sentindo o luto que meus tios estavam sentindo. Eu estava sentindo outra coisa. E eu não sabia definir bem o que era essa coisa. É tipo, é como se eu aceitasse que ela foi, mas sentisse saudade só. Não luto, saudade. E ficava pensando aqui, no momento que eu tô, nas coisas que eu tava fazendo, no fato de eu estar morando em outra casa, na casa do meu primo, no fato de eu estar conseguindo ir atrás de emprego. E olha só, uma novidade, eu fui contratado. E eu fico pensando, como minha avó reagiria ao fato de eu finalmente ter sido contratado para um emprego. Eu fico pensando em como ela reagiria ao fato de eu estar morando sozinho, entre aspas, né? Como ela reagiria a tudo isso, como ela bem reagiria a tudo isso, porque um pouco antes dela ser internada ela estava meio mal, porque ela tinha uma doença degenerativa no cérebro e, mano, ela tinha realmente surtado e falado que a gente queria roubar a casa dela, a gente queria tomar tudo que era dela e
Nossa, cara, foi uma loucura muito grande. Mano, eu me sinto até mal de estar lá, de estar na casa dela. Tanto por isso, tanto por esse motivo dela ter morrido pensando que eu tinha feito alguma coisa pra ela, ou sei lá, de eu realmente me sentir um inquilino na casa dos meus pais. Mas eu fico pensando se nos momentos que ela estivesse bem, que ela estivesse lúcida, que ela estivesse com a consciência plena, sabe? O que ela diria pra mim? O que ela falaria comigo? O que ela, onde que ela poderia me dar os conselhos que ela dava ou falar as coisas que ela falava? E eu fico pensando nisso e me dá saudade desses momentos. E é estranho, porque assim, é difícil falar sobre isso, mas é uma memória tão vívida que quando eu fui lá, uma das últimas vezes que eu fui lá, eu vi a minha avó. Tipo, vi como se fosse ela mesmo. Tipo, eu tava na porta dos fundos, olhei direto pra sala e ela tava da sala indo pro quarto. E eu vi isso. Tipo, algumas pessoas diriam que poderia ser um espírito ou que poderia ser energia dela que ficou aqui ou qualquer outra coisa do tipo. Eu realmente não não sou do tipo de acreditar em muitas coisas. Minha prima fala que eu não tenho fé em nada. E eu realmente não sei dizer se eu acredito em alguma coisa. Pra mim foi só uma memória extremamente lúcida. E essa memória que foi ficou impregnada na minha cabeça foi uma coisa que me fez pensar demais. E eu fiquei muito tempo pensando e refletindo e só lembrando dela, só lembrando mesmo. Eu acho que é um pouco do fim do luto isso, sabe? A parte da aceitação, a parte em que você transforma a dor em saudade só. Então, eu não sei o que aconteceu com a minha avó, eu não sei se ela foi para algum lugar, eu não sei se ela alguma fé que ela tinha realmente levou ela para algum caminho. Eu não sei se não existe nada depois da morte, tipo, ela só fechou os olhos e se foi. Eu não sei, eu não tenho uma fé definida. Nesse caso eu acho que a minha prima tá certa, eu realmente não tenho uma fé. Mas independente do que quer que tenha acontecido, eu sinto saudades. E eu acho que é sobre isso que eu gostaria de estar falando, sabe? Eu acho que é sobre isso um pouco essa mensagem, sobre saudade. E saudade é uma coisa que eu sinto que é diferente de qualquer outro luto que eu já tenha passado, sabe? Até porque luto, quando a gente vai pensar assim na palavra, a gente sente diversos lutos por diversas coisas que a gente perde. E eu meio que aceitei, entre aspas, aceitei que a morte é como um processo e ela simplesmente acontece e fim. Eu meio que não tenho um luto muito prolongado por conta da morte. Eu apenas aceitei. Mas eu tenho muito luto a respeito de coisas que ainda estão aqui, sabe? Tipo, minha psicóloga uma vez falou que a dor do luto mais difícil é quando a pessoa ainda tá viva. E eu acho que no meu caso, essa frase é muito verdade. Porque eu consigo aceitar o fim da minha avó, eu consigo aceitar que ela se foi, eu consigo transformar a dor em saudade, eu consigo lembrar dos momentos bons dela, eu consigo pensar nela como alguém que se foi, mas tipo, como alguém que deixou uma marca, como alguém que poderia trazer alguma coisa positiva, como alguém que eu poderia lembrar e pensar nela esporadicamente, no que ela falaria, em como ela estaria na situação. Mas eu não consigo, por exemplo, lidar com a dor lidar com o luto de perder um amigo, por exemplo. E esse é um luto que eu tô passando há uns 2 anos com um dos meus melhores amigos.
é algo que me dói mais do que o luto da morte. E isso é triste, sabe? Porque eu não queria que fosse assim, eu queria poder aceitar isso. E dentro desse luto, eu também tô passando por um luto de um relacionamento que eu sei que acabou há muito tempo. Mas eu ainda sinto luto, não porque eu sinta a falta do relacionamento, mas porque o relacionamento causou sequelas em mim. E eu não sei se consigo entrar em um novo relacionamento porque eu tenho medo de que essas sequelas afetem essa pessoa que eu entraria em um relacionamento. Então isso me dá um pouco de medo, sabe? Então são lutos que a gente vive, são perdas que a gente vive. E essas perdas acabam sendo mais doloridas do que a perda da morte, de quando a pessoa simplesmente se vai. E eu não sei direito como lidar com isso. Eu acho que essa é a parte mais triste mesmo, da perda, do luto, do final das coisas. É não saber como lidar. Então eu só tento seguir minha vida. Tento seguir fingindo como se a pessoa tivesse morrido, sabe? Mas mesmo assim o luto por essas pessoas que são vivas ainda são piores. Porque eu não consigo transformar em saudade. Eu não consigo transformar em uma memória boa. Eu não consigo transformar em alguma coisa como eu consegui transformar o luto da minha avó, sabe? Em uma aceitação, em uma coisa que eu fico bem lembrando. Em uma coisa que eu fico feliz em pensar. Porque eu fico feliz em pensar no que a minha avó diria, sabe? Eu fico feliz em lembrar dela. Eu fico feliz em recordar as memórias boas que eu tive com ela. Eu fico feliz em ler a música que eu nunca consegui terminar pra ela. Por mais que a música se pareça mais com um poema, sabe? Eu nunca consegui terminar essa música. Bom, eu me sinto feliz. Me sinto feliz em lembrar dessas coisas com ela. Coisa que eu não consigo fazer com esses outros processos. Mas eu queria terminar isso com uma memória boa. No caso, uma memória boa que eu tenho da minha avó. Que é a pessoa que foi. Que é a pessoa que se foi. Que é a pessoa que eu gosto de me lembrar. Que é a pessoa que eu consigo me lembrar. Que é a pessoa que eu consigo ter recordações que me fazem bem. E é a música que eu comentei mais cedo, que ficou mais parecido com um poema. Eu lembro que no caixão foi o único momento que eu realmente senti o baque, né? Que tipo, ela nunca mais ia voltar. E escorreu uma lágrima que eu tive que segurar por causa da minha mãe. Eu tive que ser forte por ela naquele momento. Eu escrevi a letra num pedaço de papel e coloquei embaixo da mão dela pra guardar. E tipo, foi estranho porque eu imaginei, tipo, anos depois indo exumar o corpo e tipo, tá só a caveirinha da minha avó, ela segurando o terço e o pedaço de papel. E tipo, esse choque de realidade fez com que escorresse uma lágrima. Mas enfim, eu vou ler a letra que eu tinha escrito pra ela. E se ela estiver em algum lugar, onde quer que ela esteja, se ela estiver em algum lugar, se existir algum outro lugar, ou só pra deixar a memória dela um pouco mais vívida aqui, a famosa bruxinha da babosa, que eu inventei o termo pra ela, já que pra ela tudo se curava com babosa, era o remédio santo dela. Eu vou trazer aqui esse texto. Se chama Olhos Verdes de Mentruz. As marcas nos olhos, de noite sem dormir, deixam os registros de noites de luta sem fim. Cada ruga em seus lábios, bochechas e testa mostram expressões de todo dia de uma vez. Cada chaga em teu corpo, dor em seu dorso, estigmas que continuam ferindo assim. São marcas de guerra de tantas vitórias que consequências trouxeram por sua altivez.
Histórias antigas que desde menina moleque corria e brincava em mares e mares de plantações, até moça prendada, desejada e amada por lares e festas e danças de outros carnavais, de onde veio intrigas de raças e brigas, rompimento e casório com outras falsas paixões. E quando ferida, foi na cor da noite do homem que encontrou um novo cais. E quem não irá dizer sobre os olhos de cor de mar, que não marejam a verem suas dores esvanecendo de par em par, da cor refletida dos campos verdes de mentruz, que sempre sonhava lhe acompanhar, junto às sardas na pele, mapeando o céu de estrela em estrela, em seu corpo a desenhar. Não houve, em sua vez, alguém tão feroz, de lutar tanto assim por alguém. Pelos filhos a mãe se fez, hábil de tudo por sua vontade. Cada calo em seus dedos e mãos marcavam para sempre a vontade de ir além. Desse jeito ficou conhecida com a própria coragem de amar de verdade. Com o amor transbordava do peito, acolheu mais amor por quem adotou, e seus braços forjaram uma guerreira que um dia ela mesma precisou ser. Da doçura à força todas suas virtudes, sobre a vida ela lhe ensinou, para que todos os dias olhasse para frente e visse o melhor futuro para viver. E quem não irá dizer sobre os olhos de cor de mar, que não marejam ao ver essas dores esvanecendo de par em par, da cor refletida dos campos verdes de mentruz, que sempre sonhava lhe acompanhar, junto às suas sardas na pele, mapeando o céu, de estrela em estrela, em seu corpo a desenhar. Então é isso. Onde quer que você esteja, Dona Terezinha, fique com Deus.